Amados irmãos, conforme prometi em nosso último vídeo, quando falava sobre o cavalo vermelho, volto hoje com um estudo sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse, tendo em vista o meu desejo de falar sobre o cavalo negro e sobre o cavalo amarelo. Gostaria de pedir ao Senhor que abençoasse o seu coração e abrisse os olhos do seu entendimento para que você pudesse compreender ou possa compreender o que a gente quer transmitir para você pela graça do Espírito Santo, não é? Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos vós. Eu gostaria de ler aqui Apocalipse capítulo 6, o verso 5 e o verso 6, quando diz o seguinte: Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: Vem. Então ouvi, e eis um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz uma voz no meio dos 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Falando sobre o cavalo preto, nós podemos perceber que a descrição parece ser a de um administrador de rações. Existe medição cuidadosa de alimento e medicamentos, indicando extrema escassez e necessidade. Uma medida é pouco mais do que 1 litro. 1 denário é o salário de um dia comum de trabalho. O azeite e o vinho terão de ser cuidadosamente poupados para os enfermos. Não é dito aqui que o cavaleiro do cavalo preto envia a fome sobre a terra. Isso não é falado. A fome seria o resultado natural do conflito universal entre as nações, tais como greves e impasses. Se a paz fosse tirada da terra, não poderia haver nem comércio e nem negócios. Jesus disse: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. Isso está em Mateus 24, verso 7. A palavra que significa nação no grego é etnos, povos, famílias, raças. O mundo todinho, o mundo inteiro sofrerá tremendas agitações. A incumbência do terceiro cavaleiro será impedir que a fome varra toda a humanidade. Isso vem mostrar para cada um de nós quão terrivelmente devastadora será a ausência de paz. Nós chegamos então aos versículos 7 e 8 do capítulo 6, que diz assim: Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo: Vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte. E o inferno estava seguindo. E foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada, pela fome e com a mortandade, e por meio das feras da terra. Versículos 7 e 8 do capítulo 6. O cavalo agora é amarelo. Veremos mais para frente, em estudos posteriores, que o período total durante o qual esses 4 cavaleiros operarão será de apenas 3 anos e meio, período pelo qual nenhuma destas desgraças pode durar longo tempo. A paz também será tirada do reino animal, de tal modo que todos os animais se tornarão perigosos. Isso poderia resultar em uma destruição das mais generalizadas. Não obstante, afetará apenas a 4ª parte da terra. Gostaria de chamar a sua atenção para esses que vivem propagando destruição total da terra. Um meteoro
esperado para 2019, gigantesco, que vai destruir a raça humana. Nada disso é bíblico, nada disto vai realmente acontecer, porque o Senhor prometeu: bem-aventurados os mansos, não é? Porque eles herdarão a terra, porque eles herdarão a terra, não uma terra que não existe. Ninguém herda o que não existe, ninguém vai herdar o que será destruído. Isso tudo é para trazer sensacionalismo, porque sempre que nós vemos o Apocalipse, nós podemos ver que uma parte é atingida e outra deixada. Aqui fala que será afetada apenas a quarta parte da terra, não a terra toda. Veremos depois, porém, que essas operações têm um único propósito: dar aos santos um pouco de alívio em face das perseguições movidas pelo anticristo. E assim, nós podemos concluir que o local onde esse cavaleiro operará será a área diretamente controlada pelo anticristo, ou a que está sujeita à perseguição mais severa. Se nós adiantarmos mais um pouquinho a nossa leitura no capítulo 6 de Apocalipse, vamos dizer assim, versículos 9 a 11, nós poderemos ler assim. Se você quiser, pode me acompanhar aí. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e de seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Confira Apocalipse 6, de 9 a 11. Nós passamos agora da causa para o efeito. Nós podemos ver os mártires. Os 4 cavaleiros, a esta altura dos acontecimentos, terão terminado seu serviço. A essa altura e neste momento, haverá mais um selo a ser aberto e depois os resultados finais se estabelecerão. O quinto selo não exerce nenhum efeito sobre a terra, mas antes mostra, meus amados, o resultado do que estará acontecendo sobre a terra. Essa gente foi morta, mas ainda não ressuscitou. Preste atenção. Não ressuscitou. Estão esperando um tanto impacientemente pelo dia de sua ressurreição. A pergunta deles revela a sua identidade. Foram mortos como mártires, mas a matança prossegue, continua. É-lhes dito, porém, que tem que esperar até que os restantes de seu número sejam mortos. Então há um número fixo. Preste atenção nisso. Há um número fixo daqueles que hão de ser salvos. Então serão imediatamente ressuscitados. Ou seja, quando o número for completado. Isso tem lugar no capítulo seguinte. Nós estudaremos posteriormente. A matança, meus amados, será dirigida pelo próprio anticristo. E até este ponto, o anticristo não foi mencionado no Apocalipse. O motivo, qual é? Por que não foi mencionado? Porque esta história é o relato do que acontecerá no céu durante esse período. E o anticristo não procederá do céu. Ele vem da terra, da parte de Satanás. E naturalmente não poderia figurar em uma narrativa que tem por centro o céu. Porém, todavia, entretanto, uma vez que os santos estão sendo mortos,
e aguardam a ressurreição, suas almas podem ser vistas no céu. No próximo estudo nosso, no próximo vídeo, nós temos, ou falaremos, melhor dizendo, né? A mesma história do ponto de vista da terra. Quando o anticristo aparecerá e a sua história será relatada minuciosamente. Procuraremos caprichar, né? Procuraremos, vamos estudar bastante para poder dividir com vocês o que temos aprendido. Nós veremos a ressurreição, veremos a parte da igreja que será deixada para trás. Veremos como o anticristo perseguirá os santos, como os 4 cavaleiros aparecerão perante os povos da terra, além de muitos outros detalhes que não aparecem no lado celeste do processo da abertura dos selos. A esses santos martirizados são dadas vestiduras brancas. Não poderiam usá-las antes da ressurreição. Tais mantos são um quadro antecipado, eu posso falar assim, mas são também uma amostra prévia, como o baú de uma jovem noiva, onde ela guarda o enxoval do casamento. E nós esperamos ansiosamente esse dia. Eu sei que você está aguardando a volta do Senhor a qualquer momento, e por isso nós estamos estudando esse assunto. Que Deus abençoe você grandiosamente. No nosso próximo no nosso próximo estudo, nós estaremos falando sobre o 6º selo. Vamos esperar que você nos acompanhe, porque é uma sequência exata do livro de Apocalipse. E gostaria que você orasse pelo pastor Aragão, apenas uma pulga no deserto, que você visitasse o nosso site www.sebastiaoaragão.com, deixasse ali sua pergunta, sua opinião, olhasse alguns dos nossos estudos, dos nossos vídeos lá postados, e também visitasse a nossa página no YouTube, né? www.youtube.com/Sebastião Aragão, sendo que o Sebastião, o S é maiúsculo e as outras letras minúsculas, e o Aragão, todas as letras são maiúsculas. Visite, curta, diga se gostou, se não gostou, faça sua pergunta e nos ajude ali curtindo o nosso vídeo. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo já na semana que vem. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém e amém.